Oi, gente, boa tarde. A gente estava esperando uns minutinhos para mais gente chegar, mas agora acho que a gente já pode ir começando, então. Antes de começar mesmo a mesa de encerramento, né, eu gostaria só de fazer uma fala, assim, rapidinho sobre como foi a idealização, assim, um pouco desse evento, como ele tem sido para a gente da comissão organizadora, né. Primeiro, em nome da comissão organizadora também, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui, e falar assim que quando, né, a gente pensou nesse evento em um momento de dificuldade dentro da UNAT, que foi dentro do contexto de toda a pandemia, né, que pegou todo mundo desprevenido do mundo inteiro, que houve as suspensões das atividades presenciais na UNAT. E a gente viu dentro desse evento, né, dentro da idealização dele, uma oportunidade de refletir um pouco e valorizar o trabalho que vem sendo realizado nas UNATs, né? E também uma possibilidade de trocas entre os estudantes, entre os alunos da UNAT, entre os professores, oficineiros, e todo mundo que possa se interessar pelo tema do envelhecimento, né? Então, o evento, ele tem sido um espaço muito rico de aprendizado, e a gente queria realmente agradecer, assim, de coração, todo mundo que teve falas aqui, que compartilhou experiências, que veio aqui para ouvir, para questionar, porque foi muito enriquecedor mesmo, tem sido muito enriquecedor, né, porque a gente ainda vai ter a mesa de encerramento, e agradecer de verdade a participação de todo mundo que pôde participar. A gente ficou muito, muito feliz de ter conhecido tantas pessoas e tantos projetos diferentes, que vieram não só de cidades, de faculdades diferentes, mas também tiveram abordagens em focos diferentes. Então, a gente teve gente da linguística, da matemática, da psicologia, assistência social, da antropologia, e acho que isso realmente estabelece uma rede de olhares para o envelhecimento que foi muito fortalecedor dentro do evento, né? Então, a gente espera que os contatos que a gente estabeleceu aqui não acabem depois que o evento acabar, que a gente continue montando outros eventos e continue fazendo parcerias e mantenha esses laços, essas conexões, né, entre as UNATs de faculdades diferentes, entre os outros projetos de cidades diferentes. E a gente espera que as discussões que foram feitas aqui e que vão ser feitas ainda nessa mesa de encerramento, elas impulsionem mais trabalhos com a terceira idade, né, e mais pesquisas, mais ações dentro das UNATs e acredito que fora delas também, né. Então, muito obrigada de novo a todo mundo que pôde participar. E acho que agora a gente pode dar início mesmo à mesa de encerramento. Alguns informezinhos rapidinho. A lista de presença ela vai ser mandada pelo chat, então fiquem tranquilos com relação a isso. Eu peço para que os microfones vocês mantenham desligados quando outras pessoas estiverem falando, para não dar interferência, né, no sinal. Mas se vocês quiserem deixar as câmeras abertas, são muito bem-vindos. Quando as duas falas encerrarem, eu vou abrir para as perguntas, e aí vocês podem abrir o microfone ou mandar no chat, que a gente vai ficar de olho e a gente pode ler, né, as perguntas. E o tempo de fala dos participantes vai ser de 30 a 40 minutos. Então, acho que a gente pode começar pela Marielle Rodrigues Correia, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Psicologia pela Unesp e doutorado em Psicologia pela Unesp. Atualmente é professora assistente doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Assis, no Departamento de Psicologia Social e Educacional. Ela atua também como docente orientadora no programa de pós-graduação em Psicologia e Sociedade da FCL Assis e tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia do envelhecimento e psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: envelhecimento humano, grupos e instituições, finitude e cuidados paliativos. Eu passo a fala para você, então, Marielle. Obrigada, Isabela. Boa tarde, então, para todas e todos que estão aqui com a gente no encerramento desse evento lindo. Eu estou muito alegre, muito feliz e muito honrada e também emocionada de fazer parte desse evento. A UNAT, ela tem um papel, assim, muito importante, diria que imprescindível na minha história, na minha trajetória profissional, na minha trajetória pessoal também, porque nesse lugar eu aprendi muitas coisas que eu levo para a minha vida. Então, até o título da fala é Percursos e Práticas da Terceira Idade no Espaço Acadêmico, mas eu vou colocar também no espaço da minha vida, porque acho que as coisas que eu trago, né, de aprendizado para mim, são indissociáveis, né.
Eu me sinto muito honrada em estar aqui, né, com vocês, com a professora Kátia, que agora coordena o projeto, com as meninas da administração, com tanta gente boa que está aqui. Vi também que tem estagiárias, ex-estagiários que trabalharam comigo, pessoal que já trabalhou na UNAT. E também estou muito feliz de conhecer o professor Rogério Pimenta, uma honra também, professor. E parabenizo toda a equipe que organizou esse evento lindo, que reuniu, como a Isabela falou, né, diversos pesquisadores, pesquisadoras, oficineiros, unatianos. Eu acho que esse evento, gente, ele já é um marco na história da nossa UNAT Assis, né? Então, parabéns pela iniciativa, né? Como vocês disseram, num ano tão difícil, num ano tão complicado, né? E que acho que pela primeira vez na história da nossa UNAT de Assis, né, que tem 27 anos, acho que é a primeira vez que a gente teve que fazer essa parada, né? Então, acho que, né, mesmo com todos esses desafios, eu acho que vocês conseguiram trazer, assim, um sopro para a gente muito especial, para a gente começar, inclusive, né, a pensar, né, a fazer essa pausa, que acho que foi importante para a gente refletir sobre as nossas práticas, sobre aquilo que a gente quer fazer nos nossos programas, né, de UNAT. Então, acho que foi muito importante esse evento. Eu parabenizo, acho que ele é um marco na nossa história aqui da UNAT, da Unesp de Assis. Bom, eu vou colocar aqui uma coisinha que eu preparei para apresentar para vocês. Vocês fiquem à vontade também, tá, gente? Se quiserem falar, perguntar, pode abrir o microfone, me interromper, não tem problema nenhum. Bom, então a minha fala hoje, ela tem como objetivo pensar os percursos e as práticas da UNAT e como é que a minha história também se insere dentro desse contexto, né, desse contexto de UNAT da Unesp Assis. E eu vou começar, então, por uma breve, mas assim, é bem breve mesmo, me perdoa, já peço desculpas aqui, né, porque vai ser um percurso muito breve, dado o limite de tempo aqui, sobre como surgiu, como e quando surgiu essa ideia, essa história de abrir o espaço da universidade para a terceira idade ocupar. Se a gente for pensar bem, né, assim, o espaço da universidade, o ambiente universitário, ele é, assim, majoritariamente composto por pessoas jovens, né, com seus 18, 19 anos, né, que prestam o vestibular, que frequentam as salas de aula. Sempre foi um espaço composto por alunas e alunos mais jovens. E aí, como é que essa história que, enfim, a universidade resolve abrir as suas portas para receber as pessoas envelhecentes. A proposta é algo muito interessante, né, que a gente, com certeza, já foi discutido ao longo desse evento, né, é uma proposta na qual ambas as faixas etárias acabam tendo muitos ganhos. Né. Então, bem rapidinho, assim, contar um pouquinho dessa história para vocês, né, parafraseando Que História é Essa, do Porchat, um programa que eu adoro, faz pensar a terceira idade na universidade, que história é essa? Porque eu me lembro muito, assim, desses anos de convívio com pessoas da terceira idade, assim, de muitas falarem assim para mim, nunca na minha vida eu pensei que com 60, 65, 70 anos eu fosse entrar numa universidade. Então, eu acho que é uma história muito bonita, e que ela tem um dos seus primórdios, né, nos anos de 1970, na Universidade de Ciências Sociais, na cidade de Toulouse, na França. Essa é considerada um berço, assim, vamos dizer, da primeira universidade para a terceira idade. Então, de acordo com as pesquisas, né, e bibliografias, foi o professor Pierre Velas, e ele notou, então, que a universidade poderia melhorar a vida das pessoas consideradas como um grupo etário cada vez mais numeroso, cuja situação socioeconômica, de saúde, de cuidado, era cada vez mais deplorável.
condição da velhice francesa, nesse contexto, e que também se estendia a outros territórios, evidentemente, estava marcada pela invisibilidade, pelo descaso, pela desassistência. É nessa época, inclusive, né, foi em 1973 que veio a primeira Universidade da Terceira Idade, né, mas alguns anos antes, em 1970, a Simone de Beauvoir escreve o livro A Velhice. Para mim, é um dos clássicos da literatura gerontológica, né? E nesse livro, a Simone de Beauvoir, ela já começa convocando o leitor a quebrar a conspiração de silêncio que existia em torno da população idosa. Inclusive, Simone de Beauvoir escreve esse livro sendo uma idosa, né, com mais de 60 anos, acho que ela tinha 62, 63 anos, se não me falha a memória. A população estava envelhecendo, né, ela estava adquirindo mais anos de vida, ficando mais longeva, mas a sua situação de invisibilidade permanecia, uma ausência de espaços sociais, uma ausência de espaços de sociabilidade. O máximo de cuidados, entre aspas, né, que se tinha para essa população, o lugar dela era nas instituições de longa permanência para idosos, ou como a gente chama também de asilos. Uma parte dessa população, também por outro lado, né, essa população francesa, estava envelhecendo também com um certo capital financeiro, porque foi um período em que as aposentadorias elas foram de acesso universalizado, né? Então, uma parte dessa população envelhecente envelhecia com também saúde, com a sua aposentadoria, e que fazia uma diferença também, né, nesse cenário, e essa população também se recusando a ser, vamos dizer, a ter a sua velhice tratada como era até então, invisibilizada, né, tendo como destino o asilo. E essa população, evidentemente, não queria esse tratamento clássico, né, dispensado para a velhice, e passou a demandar por alternativas de lazer, de espaço, de realização pessoal também. Então, a criação desses espaços de socialização para essa faixa etária, né, a visibilidade social que a terceira idade emergente aí vai adquirindo, é parte de um movimento muito complexo, né, descrito por vários autores. Acho que, para mim, nacionalmente, uma das referências é a Gita Deber. E aí é um movimento complexo, né, que vai se entrelaçando o envelhecimento da população, a universalização da aposentadoria, os saberes da gerontologia e da geriatria, e outras questões. Então, é nesse contexto que as universidades da terceira idade, elas surgem na França, e aí elas literalmente se espalham pelo mundo. O professor Pierre Velas, ele criou o primeiro programa, então, em 1973, com esse objetivo, de tirar as pessoas idosas do isolamento, proporcionar-lhes saúde, energia, interesse pela vida e modificar a sua imagem perante a sociedade. Então, ela, em 73, né, tem essa considerada, né, o berço da Universidade da Terceira Idade, e em poucos anos isso se espalha, essa iniciativa ela se espalha para vários países, em todos os continentes, e aí a gente tem, na verdade, dois modelos, que é chamado de dois modelos de universidade, que é a universidade mais no estilo chamado modelo francês, né, que ele está ligado a uma instituição de ensino superior, que tem essa proposta de um processo de educação permanente, de promover as relações intergeracionais, não ser somente um espaço não ser só um espaço de convívio, mas algo além disso, né, não ser só um espaço de recreação, tá? Mas também de ser um espaço de aprendizagem, de novas aprendizagens. O modelo inglês, né, que chega em 1981, ele não se vincula às instituições de ensino formais. É mais baseado, de acordo com os autores, num modelo mais de autoajuda, e ele pode acontecer em diversos espaços, não necessariamente dentro de uma universidade. Tá? Pode acontecer em bibliotecas, centros comunitários. A ideia aqui é que haja
possibilidade de trocas, de diálogos, e não tem uma distinção muito clássica, muito marcada, quem é professor e quem é aluno. Uma pessoa da terceira idade poderia também ministrar um curso, ministrar oficinas para outras pessoas da terceira idade e frequentar esse programa, inclusive. Com o tempo, esses dois modelos de UNATs, eles foram se misturando e também foram adentrando nos diversos países, de acordo com as características de cada um, né, características culturais, socioeconômicas, os recursos disponíveis, etc. Mas permanece basicamente esse objetivo, né, de promoção de qualidade de vida da pessoa idosa, promoção de saúde, participação e autonomia, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, inserção social da pessoa idosa. E aí, no nosso país, o que é considerado aqui a primeira referência de universidade da terceira idade foi no ano de 1982, que é criado o Núcleo de Estudos da Terceira Idade na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essa é considerada, então, pioneiro do Brasil, e aí, em pouquíssimos anos, essa proposta também ela foi se espalhando pelo território brasileiro afora. A UNAT, hoje, ela é um espaço de educação permanente, né, de muitas trocas simbólicas, importantíssimas, conhecimentos que são fomentados dentro da universidade e também fora dela. Nós não sabemos ao certo, eu tenho feito eu tenho procurado já há um certo tempo e participado de alguns congressos que são sobre a UNAT, e uma coisa que é um pouco complicada, assim, nós não temos um mapa dos programas de UNAT a nível mundial e nem a nível nacional. Nós não sabemos ao certo quantas UNATs, por exemplo, nós temos no nosso país. Tem um levantamento feito pela Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade, feito em 1999, ou seja, já há bastante tempo, que relatava, então, 5.000 programas de universidades para a terceira idade no mundo, espalhados em todos os continentes. Essa Associação Internacional das UNATs, inclusive, né, tem a página dela, vocês podem consultar, tem em português, em várias línguas, mas eles estão catalogando também as instituições que se vinculam a essa associação. Então, é um número, com certeza, muito maior. Já no Brasil, a gente encontra alguns dados esparsos. Eu me lembro que há alguns anos eu fui num congresso em Ponta Grossa, que era sobre universidade para a terceira idade, e tinha duas pesquisadoras que estavam tentando fazer esse levantamento nacional, mas, enfim, encontrando muita dificuldade. Que, enfim, isso depende também da resposta das instituições, né, para a pesquisa. Mas, enfim, uma pesquisa de 2010, por exemplo, apontou 55 instituições, de 55 programas de UNAT só no estado de São Paulo. Pode ser, esse número pode ser até mais, mas é uma pesquisa de 2010, né? De 2017, um outro estudo localizou 36 UNATs nas universidades federais. Já um levantamento feito pela Cascione, em 2008, ela conseguiu localizar 200 programas universitários para a terceira idade. É muito provável que esse número seja maior, porque muitos têm características também diferentes, né, nas universidades públicas, nas universidades privadas. Eu já atuei também em NATs, em programas de UNAT de faculdades particulares, uns são gratuitos, outros são pagos. Então, é uma coisa muito diversa que a gente não tem ao certo o mapa dessa história aí, né, desses programas todos envolvidos. Mas, de alguma forma, né, mesmo que a gente não tenha ao certo um número dos programas, a gente sabe que... Tem o microfone aberto. Opa, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu não estou vendo aqui, estou vendo só a minha tela. Então,
boa parte desses programas, hoje da UNAT, eles estão inseridos no âmbito da extensão universitária, né, na intersecção com ensino e pesquisa também. Mas, como diz aqui a Castione e Ordones, as universidades ganham muito com a presença dos idosos. Com certeza, eu concordo muito com essa afirmação, né, eles transformam o clima social e intelectual da instituição. Aliás, fazendo um pouco dessa viagem aqui, relendo algumas coisas sobre a UNAT, bateu uma saudade imensa de encontrar o pessoal da UNAT Assis, porque é exatamente isso que eu sinto com a presença dessas pessoas na nossa Unesp, né, no nosso campus. Uma transformação do clima, né, uma leveza que é belíssima, assim, né. E por meio de programas e atividades educacionais ocorre encontro de várias gerações. Isso eu acho que para mim isso é uma das maiores potências que as UNATs têm. São essas trocas intergeracionais. Cria-se a possibilidade de novos campos e linhas de estudo e pesquisa, e isso pensando num contexto de envelhecimento populacional é muito importante, né? Então, todas as áreas têm muito a contribuir com a sua inserção em programas como a UNAT, né, com pesquisas, com linhas de estudo, né, fomentar centros de referência. E aí, então, como é que essa história, né, que história é essa da terceira idade adentrando o espaço da Unesp Assis? Nosso campus tem já muitos anos, tem vários anos de vida, mais de 60, né, até já me perdi nas contas. E o projeto, então, de Universidade Aberta à Terceira Idade, no âmbito da Unesp, né, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, começou no ano de 1993, com o nome de Universidade Sênior. Aos poucos, diversos campi, né, porque a Unesp, não sei se todo mundo aqui conhece, né, a Unesp ela é multicamp, ela está espalhada em todo o interior do estado de São Paulo. E aí, aos poucos, essa ideia da UNAT foi adentrando em diversos campi e estabelecendo aí os núcleos regionais, né, de UNAT, e de acordo com a página institucional da UNAT, da nossa Unesp, atualmente nós teríamos 20 campi que tem o programa da UNAT que está vinculado à pró-reitoria de extensão. Aqui em Assis, essa história ela começou no ano de 93 também, com a professora Edna Júlia Martins, que trouxe a UNAT para cá. Essa foto é uma dos primeiros registros, de 93. Ela tem uma tese de doutorado que nós temos no acervo da nossa biblioteca. Aliás, saudades, biblioteca. A tese dela, na tese da professora Edna, ela conta essa história bem, assim, em pormenores do processo de implantação da UNAT no nosso campus. Recomendo, quem tiver interesse, enquanto a gente tiver, a biblioteca está funcionando, né, com horário reduzido, mas quem tiver interesse em conhecer melhor essa história, recomendo a tese da professora Edna. Tem muitos registros, fotos, histórias, e são 27 anos, né, gente, de muita história, de muitos encontros, até no começo, até na verdade, bem pouco tempo atrás, a nossa UNAT recebia pessoas da região inteira de Assis. No meu tempo de aluna, por exemplo, eu convivi anos com pessoas de Cândido Mota, Paraguaçu Paulista. As pessoas viajavam para participar do nosso programa da UNAT. Mas eu acredito que, com o tempo, a gente foi concentrando mais na nossa população local, por vários motivos, né? Primeiro, porque os idosos começaram a ter dificuldade com os ônibus, né? Que eram ônibus que a prefeitura disponibilizava, as prefeituras da região disponibilizavam para eles participarem da nossa UNAT. E porque também foram sendo desenvolvidos outros programas locais nessas cidades voltados também para a população idosa. Mas, enfim, eu acho que são 27 anos, não é pouco tempo, né, muito tempo de um programa que vem acontecendo, que de forma ininterrupta. Eu acho que, pelas minhas contas, são milhares de pessoas atendidas, de pessoas idosas que foram atendidas e que participaram
das atividades do projeto, centenas de estudantes que foram formados, que se tornaram profissionais, se tornaram psicólogas, se tornaram professores, se tornaram pesquisadores, tendo a UNAT como um pano de fundo do seu processo de formação, né, num processo de formação que envolve esse contato intergeracional, um processo de formação profissional e humana. Eu acho que a nossa UNAT de Assis, ela é muito especial por várias razões. Nós temos discentes de todos os cursos envolvidos nas atividades, seja na administração, seja por meio das oficinas ou cursos. Esses discentes, essa é uma característica da nossa UNAT, né, que são os alunos que oferecem, que ministram as oficinas, os cursos, as atividades. Isso é muito, muito enriquecedor. Nós temos discentes de outras faculdades da cidade também que oferecem atividades no nosso programa. A gente tem servidor técnico-administrativo também participando, oferecendo atividade ou na coordenação, na gestão do projeto. Nós temos professores da casa, pessoas da comunidade, é um coletivo muito grande envolvido na realização, na concretização desse projeto. Acho que pelo tamanho do nosso campus, né, a Unesp de Assis é um campus, assim, pequeno, né, se a gente for levar em conta, tomar outros parâmetros, né, em outras universidades, mas a UNAT é uma presença muito forte, é uma presença muito significativa. Anualmente são atendidas cerca de 300 pessoas, é muita gente, né, o tamanho do nosso campus, como eu estava dizendo, né, e são dezenas de atividades, e oficinas, e curso, enfim. É algo mesmo muito, muito especial. E aí, que história é essa do meu percurso e minhas práticas na UNAT? Que história é essa? Eu costumo dizer, para quem me conhece, já me ouviu falar bastante essa frase. Eu falo assim, olha, gente, quando o bichinho da UNAT te pica, fica muito difícil você resistir e não se deixar envolver e se apaixonar pelo programa e pelas pessoas que dele participam. E fica muito difícil sair, né? Normalmente, os nossos alunos, quando começam, no mínimo um ano, 2, 3. No meu caso, eu costumo dizer que já eu estou como participante, como da terceira idade, né? O meu envolvimento com a terceira idade, ele é anterior até a minha entrada na universidade. Aliás, eu escolhi fazer o curso de psicologia porque eu queria trabalhar com a população idosa. E eu vi no curso de psicologia a possibilidade de realizar esse desejo. Então, eu queria trabalhar com idosos. E aí eu fui pensando, eu acho que fazendo psicologia eu consigo fazer isso, é um caminho legal. Né? Foi um fator decisivo para eu escolher fazer o curso de psicologia. Mas eu também tinha muita vontade de ser professora. Eu quase me inscrevi num curso de licenciatura. Eu pensava muito em letras, história, queria muito ser professora. Mas aí eu optei pela psicologia porque acho que a vontade de trabalhar com terceira idade me chamou mais alto nesse momento, né? Aí, quando eu estava indo do terceiro para o quarto ano do curso de psicologia aqui em Assis, fiz toda a minha formação aqui, sou cria da casa, então era de 2002 para 2003, né, já tem bastante tempo. Não, obviamente, o estágio que eu escolhi envolvia trabalhar com a terceira idade, né, tinha um estágio na UNAT, que eram com as oficinas de psicologia. Isso era uma escolha evidente para mim, né, falar que eu me inseri. Então, eu passei os meus 2 últimos anos de graduação nessa oficina, como voluntária, né, como estagiária. Essas oficinas de psicologia era o seguinte, nós tínhamos um grupo, tinha umas 15, 20 pessoas, pelo menos, que participavam dessas oficinas,
sempre trabalhando com um grupo operativo, num formato de oficinas temáticas, né, semanalmente a gente levantava também as demandas do grupo, os temas que o grupo gostaria de trabalhar, mas a gente também criava muitas oficinas, a partir de temas específicos, e aí a gente realizava essas atividades em grupo. Eu fiquei 2 anos, no quarto e no quinto ano, terminei a graduação, não consegui sair da UNAT, permaneci por mais uns 3 anos como voluntária neste grupo, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o mestrado. A minha dissertação, inclusive, ela relata boa parte desse percurso de contato com a terceira idade. Essa dissertação, ela foi publicada posteriormente como um livro pela editora da Unesp. Aí, em 2007, como eu comecei o doutorado, né, eu iniciei o doutorado, eu comecei a trabalhar em outras faculdades. Eu tive que me despedir da UNAT por um tempo, né, eu continuei meus estudos na área sobre envelhecimento, mas ampliando para as questões relacionadas à finitude humana. Terminei o doutorado, em 2012 eu prestei um concurso para professora no curso de psicologia, daqui da Unesp, ingressei em 2013, e já de cara eu falei, quero dar supervisão de estágio e eu quero voltar para a UNAT, né, preciso voltar para a UNAT. E aí foi que deu início, eu quis resgatar a experiência que eu tive nas oficinas de psicologia, porque essa atividade ela não existia mais, então a gente criei um outro grupo baseado naquela experiência, e esse grupo a gente deu o nome de Encontros com a Terceira Idade. Esse grupo, ele é parte da programação da UNAT até hoje, e a gente também faz essas no formato de oficinas e temas, que a gente vai discutindo, também com base no grupo operativo. E aí, com isso foi muito legal, assim, né, porque eu acho que eu consegui realizar 2 sonhos. A UNAT me proporcionou isso. Então, sou muito grata à UNAT por isso, porque ela me permitiu realizar o sonho de ser uma psicóloga que trabalha com a população idosa e também ser professora. Então, os meus 2 sonhos de vida, de carreira, enfim, de plano, de sonho, se realizam nesse espaço também. Isso, para mim, é muito importante, né? Como diria o Guimarães Rosa, isso me alegra de montão. Vocês não fazem nem ideia. Na UNAT de Assis, eu já fui oficineira, já fui voluntária, fui supervisora, né? Sou supervisora. São tantos anos que eu costumo dizer, né, como eu brinquei com vocês, que logo, logo eu também vou estar como participante das atividades oferecidas pela UNAT, né, são muitos anos aí. São muitos anos, muitos aprendizados, eu aprendo muito sobre psicologia, sim, evidentemente, porque a minha inserção, eu não dou conta só de ficar fora, assim, acompanhando os estagiários, eu vou para o chão também, né, procuro estar muito presente na prática, né, sempre que possível. E ao longo desses anos, né, foram orientações, foram pesquisas, né, de iniciação científica, investigando, por exemplo, os sentidos da grupalidade para essas pessoas da terceira idade. A Ruana, que ela fez a palestra no sábado, né, ela deve ter contado também das pesquisas que ela fez, que pude orientá-la, sobre o envelhecimento feminino, o envelhecimento do homem, quais as contribuições da UNAT, né, no processo de envelhecimento para esses homens e mulheres, pesquisas de mestrado, né, tem o mestrado da Josi, que foi uma pesquisa super interessante, que ela entrevistou sentidos de envelhecer para mulheres da terceira idade e para adultas jovens. A pesquisa de doutorado da Camila, que eu acho que ela está aqui, e a Camila também falou, fez uma fala brilhante também, na abertura, junto com a outra professora, a professora Sandra, né, se não me engano, uma fala belíssima, fala das duas, sobre o envelhecimento da pandemia, né, e a Camila fez uma pesquisa de doutorado belíssima, sobre a sexualidade das mulheres idosas ao longo da vida, entrevistando idosas da UNAT.
Então, são muitos aprendizados sobre psicologia, produção de conhecimento, apresentação de trabalhos, capítulo de livro, né? Então, é muito aprendizado em termos de ciência, né, de produção de conhecimento, para mim, e acho que é uma contrapartida nossa para a sociedade, né? Mas eu também aprendi muito sobre a vida, aprendi muito sobre o tempo, e aí me desculpe que eu me emociono, eu não tenho como não me emocionar. E eu aprendi sobre o que importa. A terceira idade, ela me traz essa perspectiva de tempo e de me sinalizar assim, Marielle, o que, que é importante? O que importa para você? Com o que você deve se preocupar? Eu aprendi muito sobre ser mulher, muito, muito. Eu aprendi muito sobre as lutas de muitas mulheres que enfrentaram violências, que enfrentaram machismos, que enfrentaram abusos. Muitas histórias presentes nas oficinas, nas pesquisas, nas entrevistas. Mulheres que tiveram sonhos adiados, mas elas não deixaram de sonhar. E hoje elas realizam esses sonhos no espaço da universidade. Eu aprendi muito com mulheres que entraram na UNAT sem saber ler e escrever, que fizeram oficina de letramento. Aí, do letramento, elas foram, algumas foram fazendo supletivo, finalizaram o ensino fundamental, finalizaram o ensino médio, prestaram vestibular. Mulheres que têm, mas que trazem marcas, né, dessa história de muita violência, de muita opressão, que foram castigadas pelo machismo e o patriarcado de seus pais, de seus maridos, se libertam na velhice dessa coisa toda, se ressignificam. Eu vi idosas entrarem na UNAT também sem saber ler e escrever, e foram fazendo letramento, foi fazer informática, e aí cada ano que eu encontrava, falava, Marielle, olha, agora eu comprei um computador, eu aprendi a usar o Skype, eu aprendi a usar o Facebook, e agora eu tenho um celular. É uma coisa linda de se ver, né? Essas mulheres aprendem a ler, dançam. Alguns anos atrás, teve uma oficina lindíssima, que era a oficina de dança do ventre. Coisa mais maravilhosa, emocionante. Ver essas mulheres, né, na terceira idade, ensinando para nós uma relação com o corpo, dançando. Essas mulheres e homens vão para o coral, vão cantar. Saudade da Seresta, de ouvir a Seresta cantar. Aliás, muitas músicas na boca dessas pessoas idosas ganharam outro sentido para mim. Outro sentido. Você escutar tocando em frente do Almir Sater, cantado na boca de uma pessoa idosa, putz, é outra coisa. É outro sentido. Eu aprendo e aprendi, né, com mulheres que enfrentaram seus pais, enfrentaram seus maridos, para terem o direito de trabalhar. E essa é uma coisa que muitas delas trazem, assim, das que trabalharam, trazem essa fala, né, assim, do direito ao trabalho, de estar no espaço doméstico, sim, mas também de poder ocupar outros lugares, de alçar outros lugares, de usar calças, gente, até isso, de estudar. E se eu estou aqui hoje, é graças à luta dessas mulheres que vieram antes de mim e conquistaram esses espaços. Eu estou falando mais das mulheres, que é o convívio mais longo que eu tenho, né, na nossa UNAT. É frequentada majoritariamente por mulheres, mas aprendi muita coisa linda com os homens também. E eu aprendi com essas mulheres sobre envelhecer sendo mulher neste país, neste tempo, em que a juventude ela é extremamente valorizada.
em que nós, mulheres adultas, somos extremamente pressionadas a nos encaixarmos em modelos e a ter um desespero incomensurável quando aparece um fio de cabelo branco, quando aparece uma linha de expressão. Escutando as mulheres idosas, eu aprendi que, cara, isso não importa. Existem outras coisas mais importantes. Isso é uma opressão acima de nós, né? Essas mulheres, elas rompem paradigmas de velhice e nos mostram que envelhecer pressupõe perda, sim, mas existem ganhos. O desejo não envelhece. As suas velhices, elas me convidam a envelhecer também. Eu sinto como se elas dessem a mão, assim, para mim, sabe? Tipo, vem, não precisa ter medo, pode envelhecer, vem envelhecer comigo. Como nessa frase que eu tirei uma foto para vocês de um bilhete de uma idosa do nosso grupo. Eu tenho material, gente, aqui na minha casa desde 2005, 2004. Tenho toda a produção dessas pessoas das nossas oficinas, eu tenho guardado comigo, isso é relíquia. E mexe, eu volto para esse material, quando eu preciso aprender de novo, falar, Marielle, está na hora de você aprender alguma coisa. Eu volto a esse material, né? Ela escreve para a gente, viver. Quando a velhice chegar, aceite-a, ame-a. Ela é abundantemente em prazeres, se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tem alcançado o limite extremo dos anos, este ainda reservam prazeres. Fala a verdade, se não vai me dar a mão e me convidar para celebrar o tempo. Então, meu percurso e minhas práticas na UNAT envolvem muito estudo, envolvem muita escuta, envolve muito olhar. Envolve pesquisa, extensão e ensino. E uma dose generosa de afeto, de disponibilidade para aprender coisas que transcendem o âmbito da universidade. Certamente são lições que eu levo para a vida toda. E aí, para finalizar, eu queria oferecer essa fala como um agradecimento. Nossa, gente, que isso, Marielle, se segura. É um agradecimento para todas as pessoas com quem eu convivi nesses anos todos de UNAT, pessoas da gestão, da administração, estagiários. Eu vi que tem uma querida, a Cris, que foi uma das primeiras turmas de estagiária aqui dos nossos encontros, e especialmente as pessoas idosas. Algumas delas já não estão mais entre nós, e esse também foi um aprendizado muito duro que eu tive que aprender, né, porque conviver com pessoas idosas pode pressupor que em algum momento elas já não estejam mais entre nós, né, fisicamente. Elas adoecem, acabam falecendo. É muito duro, e eu costumo dizer que isso até é um aprendizado para a gente que é da psicologia, né, com os nossos lutos também. Mas essas pessoas, elas permanecem simbolicamente no legado e nas marcas que elas deixam em nós. Elas estão presentes, sim, de uma maneira muito bonita. E aí eu fecho com a Dona Nésia. Eu acho que esse é um dos... Quem não conhece a Dona Nésia, procura no Instagram a tirinha da Dona Nésia, que eu adoro a forma debochada. E ela se expressa, né, como uma pessoa idosa. Eu acho que um dos papéis principais da UNAT é esse, né, de romper os estereótipos. Nessa charge estão as duas, acho que é a Dolores, se não me engano, né, e a Dona Anésia, abordam jovem. Podemos fazer uma pergunta? É para um trabalho de faculdade. O jovem olha e fala, o quê? Sério? Vocês fazem faculdade? E a Dona Anésia responde, não. Né? E aí, na tabuleira, no questionário está, o que os jovens acham sobre idosos fazendo faculdade? Normal ou nada normal? A universidade é, por excelência, também um espaço da terceira idade.
Isso está em políticas públicas, isso está na Política Nacional do Idoso, isso está no Estatuto do Idoso, isso está na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que as pessoas idosas têm direito à educação. É exercício de cidadania, é protagonismo social, e eu acho que, espero que tenha deixado claro, assim, né, o quanto nós ganhamos com a presença dessas pessoas no âmbito da universidade. Romper essas estereotipias, né? E aí algumas sugestões, as referências que eu utilizei para fazer essa fala, mas existem vários outros, muitas boas pesquisas sobre o assunto. É isso. Encerro e agradeço a escuta de vocês. Muito obrigada, Marielle. Nossa, foi uma fala extremamente emocionante e muito importante também reviver essa história, né, da UNAT. Então, muito obrigada mesmo. Eu vou abrir para o Rogério falar e aí depois no final a gente abre para perguntas. Então, agora eu chamo então o Rogério Pimenta. Ele é bacharel em comunicação social, com habilitação em rádio e TV pela Universidade São Judas Tadeu e habilitado nas artes cênicas como ator desde 2005. Ele atua na área de desenvolvimento de arte educativa dos serviços técnicos dos laboratórios da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, elaborando elementos didáticos aplicados na educação. Coordena as atividades teatrais do programa USP 60+, oferecendo 2 turmas livres de teatro, desde 2009, e uma turma em parceria com a professora doutora Deusivânia Falcão, docente no curso de graduação em gerontologia, na qual desenvolvem e discutem cenas relacionadas ao tema Relações Sociais e Familiares na Velhice. É diretor do grupo teatral Espalhafatos desde 1999. Então, eu passo a fala para você, Rogério. Boa tarde. Eu só queria começar agradecendo a fala da professora Marielle, realmente muito emocionante. Eu acho que eu me identifiquei com vários momentos, assim, me emocionei. Foi incrível. Obrigado. E agradecer a coordenação deste evento, que eu acho que essa troca de experiência, né, é muito rica, né? Eu acho fantástica e me sinto honrado em estar aqui hoje com vocês, falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu acho que agradecer a Laura, né, que fez o convite. Eu acho que a Laura está com a minha apresentação, né, Laura? Laura, você está aí? Eu tô, já vou colocar aqui para você. Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória na UNAT, né, lá da USP. Então eu sou funcionário, na verdade eu sou técnico administrativo, mas eu tenho um trabalho muito forte com a UNAT, lá da nossa unidade. Então, eu faço essa coordenação, né, eu vou falar mais do teatro, que acho que é o ponto mais alto, assim, da minha trajetória na UNAT, né? Mas a gente tem os outros projetos que são bastante interessantes também. E como nós somos funcionários, nós temos que ter uma docente responsável. E a professora Meire Caccioni tem o privilégio, né, de ter a professora Meire Caccioni como minha parceira. Na verdade, o convite partiu dela para eu dar essa oficina de teatro, então eu tenho que agradecer. Realmente, o bichinho da UNAT, quando ele pega a gente não consegue. Eu não me vejo mais fora da UNAT. Então, isso é incrível. Assim, então, eu tenho que agradecer a professora Meire Caccioni. Pode passar para o próximo. Então, nós temos. Começou lá na USP, então, eu sou da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Então, nós estamos no campus. No campus leste, né? Então nós não estamos no campus lá da cidade universitária, né? No Butantã. A gente está no campus leste. Eu acho que a Alice, ela fez a fala dela no sábado, ela deu um panorama geral assim do que é a UNAT na nossa unidade, né? A Alice, ela foi minha monitora. Então, nós começamos como UNAT, depois, em algum momento, eles quiseram mudar para a USP, aberta à terceira idade, que era o AT, mas eu acho que esse termo ele não foi muito bem aceito, tanto é que não pegou, né?
e logo eles já mudaram para o programa USP 60+. Então, hoje a gente está tentando adequar esse termo, né? Mas, assim, até hoje as pessoas ainda chamam de UNAT, né? Então, pode passar. Eu fiz questão de colocar esse logotipo porque nós criamos um logotipo para mostrar o envolvimento dos alunos da UNAT, né? Então, assim, na verdade, esse logotipo, a ideia foi de uma idosa. E ela, não lembro se foi o filho ou o genro, eles se envolveram tanto. Então, assim, não é uma oficina que a gente está, existe todo um vínculo, né? E quiseram, sabe, trazer essa ideia do logotipo. Eu redesenhei, então, as clássicas carinhas de teatro, né, do drama e da tragédia, com as marcas de expressão, que é algo que não é estereotipado. A velhice, ela vai carregar as marcas de expressão, né, e os óculos. Então, eu achei muito legal. Então, nós redesenhamos, eu redesenhei, né, aí saiu este logotipo. E agora, em momentos de pandemia, estamos usando o logotipo com máscara, né? E a cor lilás é porque nós temos camisetas, e a nossa cor nós escolhemos o lilás. Ah, então pode passar. Próximo, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho do histórico. Então, eu, na verdade, eu fazia parte, faço até hoje, né, parte da Comissão de Cultura e Extensão da nossa unidade, então como representante de funcionários, e a professora Meire, na época, em 2009, ela fazia parte também como membro da Comissão de Cultura e Extensão, e ela que me convidou para eu dar um curso de teatro para a terceira idade. Eu fiquei assustado, né, porque eu trabalhava com teatro, mas assim, eu dei 2 oficinas em outros lugares para a terceira idade, mas tipo, uma oficina que durava 3, 4 meses, né? E eu fiquei meio assustado. Eu falei, mas vamos lá, né? Então, nós começamos no primeiro semestre de 2010 com essa oficina de teatro, que tinha mais de 15 inscritos, né? Então, foi bem bacana. No segundo semestre, já dobrou, né, o número de inscritos, e no terceiro já quase triplicou. Eu falei, gente, tá complicado, né? Para quem não tem tanta experiência com terceira idade, para trabalhar com uma turma de 40 idosos, assim, eu fiquei meio preocupado. Eu falei, vamos tentar abrir uma outra turma, né, que a gente distribui, aí a gente tem um domínio maior da situação. E no segundo semestre de 2011 eu comecei com a segunda turma. E até hoje tem essas 2 turmas. Então a gente chama que é a turma de terça, que é a turma que iniciou, e a turma de quarta. Tá? Aí nós viemos durante todo esse tempo, não sempre com essas 2 turmas, né? Porque eu tenho até hoje pessoas que são da turma de 2010. Elas me acompanham até hoje. Entendeu? E não é uma ou duas, assim, porque tem bastante gente que está comigo há muito tempo. E isso é muito legal, a gente cria esse vínculo, né? Aí só tive uma parada em 2014, né, que o nosso campus ele foi interditado por uma questão ambiental, então nós não tínhamos espaço físico, não tinha espaço físico nem para as atividades de graduação, quem dera de extensão, né? Então, infelizmente, nós tivemos que interromper durante esse semestre, depois nós voltamos. Em 2016, eu também me afastei. Me afastei no final do primeiro semestre de 2016. E a Alice está falando que eu sou praticamente um gerontólogo, realmente. Eu estou tão ligado ao curso de gerontologia, né? E, então eu fiquei um tempo afastado porque eu sofri um acidente. Né? Aí teve a Brenda, que era uma aluna de gerontologia, que ela era minha monitora, ela acabou ajudando a continuar com a turma, né? E foi bem legal, mas eu estava afastado. Foi nessa época que a Alice até entrou, né? A Alice, o Pedro e a Andresa, que eram os 3 da mesma turma, que entraram para fazer monitoria no teatro, né? E, enfim, depois eu voltei e tivemos essa interrupção. Eu tive o quê? 2 aulas da turma de quarta e 1 aula da turma de terça, agora este ano, mas aí chegou a pandemia. Existe essa lacuna, né, esse espaço branco no gráfico, mas isso não significa que nós paramos. Tá? E depois eu vou explicar melhor um pouquinho para frente. Tá? Então, pode passar para o próximo. Então, além dessas 2 turmas, que são as turmas mais fortes que eu tenho de teatro, né, eu tenho outras parcerias. Então, uma parceria bastante importante, que eu considero bastante importante, é com a professora Deusivânia Falcão. Então, a professora Deusivânia Falcão, ela me procurou no primeiro semestre de 2013.
E ela queria fazer alguma coisa com teatro linkado com a disciplina dela, né, que ela é professora do curso de gerontologia, então linkada com o conteúdo da disciplina dela. Ela falou, vamos fazer um projeto experimental? Ah, vamos. E nós fizemos uma espécie de você decide. Então a gente trazia alguns conflitos familiares com idosos, né? A gente com os idosos. Então, os idosos eles encenavam, os idosos da UNAT, eles encenavam para os alunos de graduação. E no final, os alunos de graduação tinham que trazer a solução do problema, uma resolução, ou apontar algum caminho. E foi muito legal, assim, aí eu falei, não, dá certo, é muito bacana esse projeto. Aí nos próximos semestres a gente já formalizou. Então já criamos esse vínculo, formalizamos, e aí nós criamos um espetáculo mesmo. Quer dizer, vários espetáculos, né? Cada semestre era um espetáculo novo, era um espetáculo que durava 50 minutos. Então teve um ano que nós reservamos lá o auditório, né, da nossa unidade, fizemos um espetáculo de 50 minutos e os alunos de graduação em gerontologia, eles foram para esse auditório e eles respondiam, eles faziam uma avaliação com abordagem das questões da disciplina da professora Deusivânia. Então, a avaliação foi isso, foi em cima do nosso espetáculo. E foi muito bacana, assim. Tanto é que nós criamos, só teve o casamento da Adélia, a morte em vida, encontro de casais idosos. Então, são todos espetáculos grandes, mesmo, de 50 minutos. E é muito legal. Processo, porque os idosos, eles ajudam na construção. A Deusivânia trazia toda a parte teórica, o que a gente pode fazer para trazer isso na prática, no palco, né? Então, foi incrível, assim. Aí teve uma gerontóloga no Divã, foi uma passagem interessante, porque, na verdade, a gente tinha alguma coisa rascunhada já, mas aí o pessoal teve uma funcionária, uma assistente social do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, ela queria que nós fez um convite para a gente apresentar lá no Hospital das Clínicas, que eles estavam pleiteando o selo do idoso. Então, nós criamos esse espetáculo, inclusive a Alice fez parte do espetáculo, né, foi bem legal. A gente acabou não apresentando porque o dia da apresentação caiu no dia que ia ter greve de metrô, aí eu fiquei meio preocupado com os idosos no metrô, a gente não sabia se ia ter greve. Acabamos não apresentamos no congresso lá na IASH, foi bem legal. Enfim, aí a Deusivânia também ela foi para os Estados Unidos e ficou um tempo lá nos Estados Unidos, acho que 2 anos para fazer pós-doc. Aí ela voltou já fazendo uns vídeos, né, falando sobre envelhecimento, e ela trouxe a ideia de a gente criar, então, alguns vídeos para ilustrar o conteúdo dela. Então, formato de vídeo. Então, nós começamos a trabalhar com formato de vídeo, com os idosos, que também foi uma experiência muito bacana, né? Pode passar para o próximo. Então, essa é a minha experiência, assim, a minha parceria com a professora Deusivânia, né? Aí eu também tive uma parceria muito interessante com a professora Maria Luísa, né? A professora Maria Luísa, então, também é do curso de gerontologia, né? E ela trabalhava com a turma de estágio. Então, os alunos de graduação, eles faziam estágio na Associação Mão Branca, né? Que é uma ILPI em Santo Amaro. Então, eles tinham que levar um projeto para aplicar lá na ILPI. E assim, durante 3 semestres, eram turmas diferentes, cada semestre eu trabalhei com uma turma de alunos de graduação diferente. Eles propuseram atividades teatrais. Só que o que acontece? Os idosos da ILPI, então eles eram bem debilitados, tinham muitos cadeirantes, então mobilidade bem reduzida. Aí o que eu fazia? Então eu propus para a professora Maria Luísa, né, a gente levar os nossos idosos. Então, os nossos idosos ajudavam nessas atividades teatrais, então foi bem legal. Então, foram 3 semestres, assim, trabalhando com os nossos idosos, os idosos da ILPI. Então, para os nossos idosos era bastante interessante, né, acho que essa troca de experiência, e para eles também, né.
Aí depois eu submeti um curso de produção de vídeo, que os idosos tinham que também criar roteiros, nós demos toda a parte, porque eu sou formado em comunicação social com habilitação em rádio e TV, eu falei, vamos trabalhar um pouquinho de vídeo também com os idosos, né? Então eles já faziam tudo, roteiro, parte de produção. Fizemos um documentário também, que foi um projeto de extensão, que a Alice também está aqui, ela fez parte, que é um documentário bem legal sobre a UNAT. Então, se vocês tiverem, acho que ela até passou o link, se eu não me engano, na Alice no sábado. Então, é um documentário que fala sobre a UNAT, lá da IASH, né? É bem legal, foi produzido por nós. E aí depois nós viemos com uma ideia de fazer no segundo semestre de 2018, uma oficina de stop motion. Então, não sei se vocês sabem, stop motion é uma técnica de animação por fotos, né? Então, assim, a professora Maria Luísa, ela já vinha com essa ideia, não a ideia de fazer stop motion, ela vinha com uma ideia de fazer alguns vídeos falando sobre o envelhecimento e os cuidados que pode ter dentro de casa, né? Então, a professora Maria Luísa, ela queria fazer em animação. Aí eu propus, por que não fazer stop motion? Que a gente pode produzir este vídeo com os idosos. Aí nós criamos uma oficina de stop motion, então foi muito interessante. Aí é um frame, né? Depois, se vocês quiserem ver no YouTube, está no meu canal do YouTube, Rogério Pimenta, é a visita de um gerontólogo. Então, nós focamos em 2 cômodos, então seria a sala, então cuidados que o idoso tem que ter na sala, né? E na cozinha. Então, ela tem ideia para fazer no banheiro, lavanderia. Então, a gente abordava essas questões, né, para precaução de acidentes, né? E é legal que os idosos, eles ajudaram, quer dizer, eles produziram um vídeo. Então, esses bonecos foram feitos por idosos, então, a sala é proporção pequena, né? Então, a sala foi toda feita pelos idosos, as fotos, entendeu? Para captação de fotos, foi tudo em equipe, e foi um resultado bem interessante, bem legal, se vocês puderem ver. Pode passar para o próximo, por favor. Uma outra parceria que eu achei assim incrível, porque os idosos eles se envolveram tanto e foi tão importante, porque o Parque Ecológico do Tietê, o Instituto de Psicologia da USP, eles nos convidaram, porque existia na época da febre amarela, que estava bem alta mesmo, existia uma matança de macacos, né? E no Parque Ecológico mesmo tem uma matança por pessoas, né? Pessoas matavam macacos porque achavam que eliminando o macaco a gente eliminaria a febre amarela. Então, tinha um texto que é de um professor de Porto Alegre, acho que é de Porto Alegre, então, que é amigo da professora Briseida, que é do Instituto de Psicologia. Eles passaram esse texto para mim e falaram assim, poderia montar com o pessoal da UNAT? Tá, vamos lá. Assim, foi muito engraçado, porque assim, eu falei, gente, vamos levar, tipo, fizemos 2 ensaios, na verdade. Vamos levar, apresentar que ia ter uma reunião, para saber se é este caminho que eles esperam que a gente vá, né? Enfim, nós chegamos, apresentamos mais ou menos o espetáculo, né, um esboço do espetáculo. Aí a professora Brizeda, tá pronto o espetáculo? E realmente, assim, o espetáculo ficou muito bacana. Depois nós conseguimos verba para fazer os figurinos e tal. Fizemos, acho que mais de 40 apresentações em parques, escolas. E os idosos, assim, para eles era muito importante, né? Porque eles trabalho, entendeu? Eles estão trabalhando, eles estão nativos, estão passando uma mensagem importante. Eu acho que esse trabalho foi fundamental, assim, para o nosso grupo, né? Foi bem legal. Aí eu também tive um trabalho com a professora Bibiana, que é o teatro documentário. Aí depois, se der tempo, no final eu explico melhor o que é essa técnica de teatro documentário, que é uma técnica muito nova aqui para a gente no Brasil, né? E eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que trabalhou com isso, me apresentou o teatro documentário, e nós fizemos, então, o teatro documentário que fala sobre envelhecimento e juventude. Então, fazer um paralelo de envelhecimento e juventude com histórias dos nossos idosos da UNAT. Então, foi bem legal também. Se der tempo, eu falo um pouquinho no final. Então, pode passar, por favor. Esses são alguns dos meus monitores, né? Então, sempre alunos de graduação. Dando um destaque, que eu já falei bastante da Brenda, que ela me substituiu na época que eu estava em licença médica, e ela
também ficou comigo por muito tempo. Pedro, Alice e Andresa também, né, ficaram comigo bastante tempo, mas o Pedro e a Alice, em especial, eles ficaram a graduação inteira deles comigo. Então foi bem legal, assim, acho que a parceria que eu tive assim, com o Pedro e com a Alice foi incrível. Assim, estamos órfãos agora, né, porque eles se formaram, mas foi bem bacana, assim, tanto é que a Alice fez o TCC dela, que ela apresentou no sábado, né, que foi com a turma de teatro. Pode passar para o próximo. Aí nós temos alguns TCCs desenvolvidos, né, com a turma de teatro. Então, temos com a professora Andréa Lopes, foram 3 TCCs, sendo que o TCC da Natália, ela era aluna de moda, texto e moda. Aí foi bem bacana, tem o Leônidas, né, a Mariana, que era aluna de gerontologia, a Brenda, né, que era sob a orientação da professora Rosa Chubassi, e tinha o Antônio, também um aluno da professora Ruth, todos em gerontologia, e tem o da Alice, que eu não coloquei aqui, né, mas eu já citei lá, então o trabalho da Alice também, que foi um TCC. Então, podemos ir para o próximo. Além dos TCCs, também tem alguns trabalhos em pesquisa. Eu vou destacar esse bairro Amigo do Idoso, no Brás e na Moca, porque foi um projeto bastante interessante. Por quê? Esse trabalho, nós desenvolvemos, a gente pegou os relatos dos idosos, né, que foi o trabalho de pesquisa da professora Diana, da Marisa e da Maria Luísa, né? Então, eles tinham os relatos, a professora Diana me deu esses relatos, e ela falou, vamos desenvolver algumas esquetes, algumas pecinhas curtas, baseando-se nesses relatos, para que as pessoas vissem os resultados. E foi bem legal, porque nós apresentamos, acho que no SESI, acho que foi na unidade do SESI, e os alunos foram, os idosos do bairro, né, do Brás da Moca, apresentamos com os alunos da UNAT. Então, eles assistiram e foi muito bacana. Assim. E depois nós recebemos um convite para viajar, para fazer essa mesma participação lá no Rio Grande do Sul. E foi bem legal. Além disso, eu também meio que caí de paraquedas, assim, não sou músico, entendo um pouquinho de música. Aí tinha um monitor que regia o coral da UNAT, né, com o professor Lee, que é o pianista. Só que aí o Gustavo, que era o monitor, ele saiu, e a professora Maria Elisa Matosinho, que é uma professora, ela é responsável pelo coral, ela me convidou para eu assumir. Né? Então, eu estou com o coral até hoje também. Então, é outra atividade que eu desempenho lá dentro da UNAT. Então, eu sou bastante envolvido, né, com as atividades da UNAT. Pode passar para o próximo. Então, como eu já citei, né, que nós fomos para Porto Alegre, fomos também, a nossa primeira viagem foi para Florianópolis. Né? Então, foi em 2017, no Fórum Nacional de Coordenadores de Projetos da Terceira Idade, né? Que foi um convite da professora Miri Caccioni, ela também palestrou lá, e ela nos convidou para fazer uma participação artística. Então, nós fomos com um grupo de idosos para Florianópolis, e foi uma experiência bem interessante, porque, além da participação do evento, teve todo aquele envolvimento, a viagem com os idosos, que é uma coisa muito bacana. Né? Depois, em 2018, fomos para Porto Alegre, né, para apresentação no SESC, com aquele trabalho de pesquisa, né, do bairro lá do Amigo do Idoso, no bairro do Praça da Moca. E o ano passado nós voltamos, que esse Fórum Nacional de Coordenadores de Projeto da Terceira Idade, ele acontece de 2 em 2 anos. Então, o primeiro ano foi em Florianópolis, e o ano passado nós fomos para Aracaju. E foi bem legal, que nós apresentamos um espetáculo que a gente estava fazendo, né, apresentando em 2019, que era sobre o chacrinha. Então, a gente falava sobre as chacretes. Então, a gente abordava toda uma questão sobre envelhecimento. Então, a estrutura dramatúrgica, ela vem de, tipo, as chacretes, elas foram contactadas já na velhice para fazer um show, e então elas vão lembrando do tempo do chacrinha, e eu construí a mesma estrutura dramatúrgica
eu construí com os dois grupos, o grupo da terça e o grupo da quarta. Saiu 2 espetáculos diferentes, mas que tinham a mesma estrutura dramatúrgica. Aí, como para Aracaju nem todos podiam viajar, então nós meio que fizemos uma pincelada, mesmo porque o tempo era reduzido. É um espetáculo também que dura 1 hora, né? Então nós fizemos uma compilagem dos dois, assim, misturamos tudo e apresentamos lá em Aracaju, e foi bem legal. Podemos passar para o próximo. Agora eu vou falar um pouquinho como a gente trabalha, qual é o meu esquema de trabalho de teatro, mais ligado a teatro mesmo, com a terceira idade. Então, assim, nós montamos muitos esquetes. O que são esquetes? Esquetes são peças curtas, né? Então, assim, eles mesmos trazem as ideias. Então, uma piadinha bacana, vamos tentar transformar isso numa cena. Então, a gente transformava isso na cena. Então, a gente trabalhava muito com improvisação. Então, a gente tem mais ou menos um roteirinho que a gente sabe que a gente tem que percorrer, só que a gente não tem o texto. A gente trabalha com improvisação. E essa é uma forma muito bacana de se trabalhar. Aí depois nós tentamos trabalhar com texto. Então, nós montamos, por exemplo, a Aurora da Minha Vida. Aí nós tivemos uma dificuldade muito grande. Dificuldade para decorar texto, trazer o orgânico para aquele texto. Então, foi muito difícil. Tivemos um processo desgastado assim, durante 2 semestres, eu acho. 2 semestres. Então, foi bem difícil. Aí nós começamos a entender que a improvisação, e eles são muito bons, porque a gente trabalha muitos jogos teatrais, então eles são muito bons em improvisação. Então esse era um caminho bacana. Mas eu achei interessante a gente trabalhar também os textos, né? A gente saber das dificuldades, né? Então, assim, por exemplo, então voltando para o Chaquinha. Então, o Chaquinha, ele tem toda uma estrutura dramatúrgica, ele é todo dividido em cenas, a gente sabe a sequência das cenas, a gente sabe o que vai acontecer em cada cena, mas não existe uma fala decorada. Então, eles vão improvisar em cima daquela estrutura. Então, cada vez sai um espetáculo diferente, mas a estrutura é a mesma. Ele tem um começo, meio e fim, que é o mesmo. Entendeu? E isso é orgânico. A Febre Amarela também foi assim. Nós tínhamos o texto, transformamos aquele texto numa estrutura dramatúrgica e a gente seguia a estrutura dramatúrgica, entendeu? E aí no final de cada apresentação a gente se reunia, falava o que deu certo, o que não deu certo, ó, você não pode falar isso, ou isso é bacana, você preserva isso nas outras apresentações. Então essa é a nossa maneira de trabalhar com o teatro, né, com a terceira idade. Pode passar para o próximo. Aí nós chegamos nesse grande dilema, pandemia. O que fazer durante a pandemia? Confesso que eu fiquei bastante assustado, né? Não sabia como fazer. Como vou fazer teatro virtual? Entendeu? A gente precisa de toque, presença. Então foi um desafio muito grande. Então, no primeiro semestre, eu mantive, né, os encontros virtuais, obviamente, mas a gente mais conversava do que a gente não tinha uma formalidade, vamos fazer aula, tal, não era mais conversa. Só que pode passar para o próximo, por favor. Só que nós produzimos muito, então tudo isso são vídeos que a gente, em nossas conversas, a gente falava, vamos produzir um vídeo assim e tal, e a gente combinava, eles me mandavam, se vocês quiserem ver, tá no meu canal também, eles mandavam, você vai gravar isso, você posiciona o celular dessa forma, vocês vão gravar. Tem muitos alunos meus que estão aqui, a Sandra, o Lima, né, que participaram, a Ruth, a Iraci, e eles mandavam, eu editava, então nós produzimos muito, assim, foi bem legal. Então foi o primeiro semestre, ralamos bastante em produções, né, enfim, pode passar para a próxima. E tivemos também a oportunidade de experimentar, isso eu já estava experimentando com o meu grupo de teatro, né, que eu tenho um grupo de teatro Espalhafatos desde 1999. Aí nós, com o grupo de teatro lá, o Espalhafatos, eu já estava fazendo, na época da pandemia, nós tivemos a ideia de fazer algumas radionovelas. Só que assim, a participação dos idosos foi tão grande nessas radionovelas, né, que vamos produzir a nossa. E fizemos uma radionovela, que foi o Aurora da Minha Vida, né, que eu já tinha feito no palco. Aí nós fizemos, então, porque era fácil, porque era dividido por cenas, né, então por aulas. Então eu dividi em aulas os elencos, escalei o elenco por aulas,
mandava o texto, eles gravavam e eu editei. E era muito legal, porque o que nós fizemos? A cada capítulo, a gente lançava mesmo como estreia no YouTube, então a gente ficava esperando. Então, o lançamento era toda noite, né, às 9 horas da noite, então capítulo 1. Então, nós ficávamos esperando no chat, conversando no chat, esperando a estreia. Então, às 9 horas vinha. Então, ele trouxe toda essa memória emotiva. Ah, porque eu vivi isso na minha época, a gente ficava esperando também no rádio, os capítulos da rádio novela. Então, foi muito legal fazer esse envolvimento, né? Foi incrível, assim. Pode passar para o próximo. Aí, no segundo semestre, eu tinha que me posicionar. Vamos continuar mesmo com as oficinas? Então, vamos continuar. Eu continuei com os encontros virtuais e informais, então a gente se encontra. Na verdade, são as quintas-feiras, né? Isso. No primeiro semestre eram as quartas, aí os encontros virtuais. No segundo semestre, a gente começou às quintas-feiras, mas aí eu falei, vamos voltar com as aulas. Então, toda terça-feira, das 10 às 12, a gente tem aula de teatro. Mas como fazer aula de teatro virtual? Bom, eu tive que me virar, aí eu comecei a aplicar jogos teatrais, a gente viu que dava. No começo eu falei assim, vai ser uma loucura. Todo mundo com o microfone aberto, todo mundo falando ao mesmo tempo, a Ruth. Então foi uma loucura. Assim, a Ruth, eu tive contato 2 aulas com ela. A Nancy, eu não conheço ela presencialmente, entendeu? Mas elas são minhas alunas virtuais. Então, e deu certo, deu muito certo. Então, a gente trabalha muito com jogos teatrais, aí eles começaram a ministrar essa coisa da tecnologia melhor, né? E rende muito. Fizemos um sarau virtual, fizemos uma live semana passada para falar do processo do teatro na pandemia. Então, foi muito bacana, muito legal. Pode passar para o próximo. Aí são as produções do segundo semestre, então já temos 2 produções já lançadas, já está no YouTube, e estou 4 vídeos em andamento, tá? Estou na fase da edição. Pode passar para o próximo. Então, os desafios eu já falei, né? Acho que eu me antecipei até. Eu já falei sobre isso, pode passar para o próximo. E também fazemos alguns encontros informais, né? Então, por exemplo, fizemos a nossa festa junina, uma veio com a ideia, vamos fazer uma festa junina? A princípio, a gente ia mandar comidinha um para casa do outro, eu falei, não, é perigoso, o risco de contágio, é melhor a gente ficar, cada um faz a sua comidinha, faz a sua decoração, entendeu? A gente liga, faz uma reunião no Google Meet, e cada um mostra o que produziu, e foi bem legal. Então, fizemos a festa junina, né, em julho, e agora em outubro nós fizemos o Halloween. Então é uma fotinha do Halloween, né, cada um produzido em suas casas, bonitinhos. Pode passar para o próximo. Engraçado, quando falavam, eu nunca coloquei a foto da Olga nem da Eliana nas minhas apresentações, mas era incrível, porque toda vez que eu ia a algum evento falar sobre a UNAT, em alguma pergunta, eu tinha que citar a história das duas, entendeu? Então, eu falava da Olga, né? A Olga, uma chilena, que tinha sérios problemas de baixa autoestima. Ela tinha vergonha do sotaque dela, que é chilena, então ela tinha vergonha, não conseguia falar. Ela tinha problemas com o marido, a sogra dela, antigamente, né, não tem mais sogra, mas antigamente a sogra dela falava que ela era feia, entendeu? Então ela foi se retraindo cada vez mais por tudo isso, pelo marido, pela sogra, pelo sotaque de estar aqui no Brasil, ter um sotaque chileno, enfim. Quando ela entrou no teatro, ela se transformou. Teve uma transformação, assim, os filhos dela já escreveram vários relatos para mim, de transformação mesmo, foi incrível, incrível. Então, por isso que eu sempre citei a Alguinha, uma amiga. E a Eliana, diferentemente da Alguinha, ela já era uma mulher empoderada, muito bem decidida, mas ano passado a gente estava num evento com a professora Meire, né, que a gente trabalhava com questões de envelhecimento no ensino médio, então a gente levava os idosos, também trabalhar com os alunos,
Aí, quando eu entrei, eu ficava meio que supervisionando a atuação dos idosos com os alunos, né? A Alice também fez parte desse projeto. Eu entrei de repente, eu abri a porta e a Eliana estava lá falando da vida dela. Ela falou assim: hoje o teatro ressignificou minha vida. Eu sou uma atriz, tanto é que ela faz parte do meu grupo. Então eu tenho sentido para viver. Eu sou uma atriz, eu me orgulho disso. Entendeu? Então, assim, são histórias que para mim foram muito impactantes. Infelizmente, eu até me emociono também aqui, porque infelizmente alguém nos deixou semana passada, vítima da Covid. Então, a gente até hoje, assim, estamos muito abalados, porque pensa em uma pessoa meiga, carinhosa, assim, ela me ligava todo dia, essa coisa da perda, né, do idoso, é muito difícil trabalhar com isso. Eu tive outros idosos que já partiram, mas alguém, assim, ela impactou de forma tão pesada para a gente, né? Foi muito triste, está sendo até hoje, assim, eu durmo e acordo pensando na Alquimia. E a Eliana, ela também teve Covid, ela superou Covid, só que ela está numa batalha muito grande em relação ao câncer. Então, assim, é difícil, né? Então, essas são as nossas dificuldades, né? Mas, enfim, eu não sei se eu tenho mais tempo, eu me perdi. Tem mais um tempinho? É só para eu fechar, para não deixar de uma forma tão pesada, né? Falar um pouquinho do projeto do Verbatim, que inclusive as duas fizeram parte de alguma forma. Então, o que é o projeto Verbatim? Verbatim é uma técnica de teatro que a gente trabalha com, é um teatro documentário. Então, a gente trabalha com histórias reais, então não existe uma dramaturgia escrita. Existe um tema, a gente define um tema e a gente vai fazer uma pesquisa em relação ao tema. Então, a gente coleta depoimentos em áudio. E a partir desses áudios, a gente edita o próprio áudio dos depoentes e a gente constrói essa dramaturgia. E os atores, no palco, com o fone de ouvido, eles reproduzem esses depoimentos. É muito forte, é um processo muito forte. Acho que em Londres é muito usado isso já desde a década de 90, assim, com muita força, um teatro político muito potente. E eu criei, então, esse projeto com a professora Bibiana, e o nosso tema, eu fiz um outro anterior, o meu primeiro foi sobre LGBTfobia, a Eliana fez parte, né, nos anos que pararam por causa da pandemia, ela fez parte, ela fazia uma transexual, que, assim, ela tinha uma... a Eliana, não dá para descrever, assim, a forma como ela mergulha nos projetos, como ela se entrega, é de uma força. Ela levantava assim cena quando a depoente foi assistir, porque existe uma questão de que eles não se conhecem antes. Eles vão se conhecer, o depoente e o ator, né? Então esse encontro dessa trans com a Eliana foi uma coisa mágica, assim. A gente sai destruído do palco, do teatro. Mas, enfim, o que eu queria falar era do projeto que nós montamos lá na UNAT, que a princípio seria com alunos de graduação, coletando depoimentos dos idosos. Então, nós pegamos o Lima, está aqui, ele foi um depoente também. A Alguinha, ela foi uma depoente, e a Eliana, ela foi atriz. Então, a gente fazia um paralelo dessa questão, né, das ideias, né, do envelhecimento, a visão do envelhecimento em relação ao jovem, enfim. Foi uma experiência, pena que nós apresentamos acho que só 2 vezes. Eu apresentei primeiro com alunos de graduação, aí depois nós também resolvemos substituir os alunos de graduação, mesmo porque eles mesmos acabaram abandonando o projeto. Eu falei, então vamos inserir os idosos da UNAT. Então, assim, foi muito difícil, porque tem toda uma questão tecnológica, é muito difícil você ouvir no fone de ouvido, né, uma voz e reproduzir ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa maluca. E tem toda uma questão que é um único áudio, e todos têm que disparar o play no mesmo momento.
entendeu? Porque eles vão repetir o áudio inteiro, em alguns momentos entra um, entra outro. É maluco, mas assim, é uma coisa que funcionou muito, muito, foi muito legal. A gente quer transformar isso num documentário e vamos tentar fazer isso. Então é isso, minha gente. Assim, eu só tenho a agradecer mesmo, muitíssimo obrigado por esta oportunidade de fala. E é isso. Muito obrigada, Rogério. Foi uma fala muito, 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 muito interessante. Você trazer todos os projetos, né, que vocês desenvolvem, e também uma fala tão pessoal, tão emocionante também. Então, muito obrigada. Agora, então, eu vou abrir para comentários, né, para questões. Se vocês quiserem mandar no chat também, eu vi que tem aqui um comentário. Já tem aqui um comentário, né, da Ruth. Ela disse: sou aluna nova, só com 3 aulas presenciais, estou muito integrada com o grupo por estímulo do professor Rogério Pimenta. Pense num mestre que nos envolve e nos faz acreditar que somos capazes. Então, tem muitos comentários aqui sobre a sua apresentação também. Então, muito obrigada, Rogério. Alguém tem algum comentário? Oi, pessoal. Eu sou um aluno da EASH 60+, e do Rogério Pimenta. É muito bom a gente se reinventar. E nada melhor que um local igual a EASH e ter pessoas preparadas, igual a Desivânia, Rogério e as outras professoras. E é muito bom. E a gente se torna um novo ser. Porque no meu jeito de ver, não existe um ser pronto. Existe um pronto para ser um ser. E eu sou um desses. Aos 70 anos. Já estou há 7 anos na EASH. E é muito bom descobrir que eu hoje sou poeta, sou ator, sou cantor, e tudo após os 70 anos. E estou com a minha parceira aqui, parceira, enfermeira, está sempre ao meu lado com o meu remédio controlado. Então, e isso faz a gente mudar. Quando eu aposentei, já faz um tempo, parei de trabalhar, né? Aposentar mesmo, aposentei há muito tempo. Trabalhava com serviço especial. Aí parei de trabalhar em 2005, mas eu nunca tive problema com... Porque tem gente que acha que parou de trabalhar, morreu. Nossa, eu sou um vagabundo oficial. O que eu tinha que trabalhar, eu já trabalhei. Agora, o trabalho que eu tenho é com o meu cérebro. Curta a minha poesia. Ela é proporcional ao meu cérebro. É curta. Então, é isso. O que a EASH faz com a gente é isso. Um dos culpados está aí, que é o Rogério Pimenta. Então, pessoal, tem muita coisa aqui, mas deixa eu falar só uma poesia que eu fiz. Ela não está aqui ao lado, tomara que eu não erre, para todos, principalmente para a saúde. Siga as regras e a ciência. Furar a fila é violência. Inteligência, paciência, consciência, competência. Pare, recicle, isole o físico, liberte a mente e não aumente a mente. É isolamento ou aumento o lamento? Estou ficando, partindo estou, poder não tenho, confuso tô. Empatia, sim. Rejeição, não. Na condição de cidadão atormentado com o estado de decisão equivocada da nação, só o amor e a cidadania pode ter controle da pandemia. Ouça o Filho do Criador, bendito seja, siga o doutor. Lima, limão, mais limão que lima. Criador e cria
da obra que é a EAST 60+. Tudo de bom, pessoal. Amo vocês. Nossa, muito obrigada, foi incrível a declamação do poema. Obrigada pelos comentários também. Eu vi aqui que tinha um comentário lá no comecinho também, acho que na fala da Marielle, da Vanessa, ela disse, né, gostaria dessa presença também nos cursos de graduação, infelizmente é minoria. Então, mais alguém tem algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa? Ter o professor Rogério é a melhor coisa do mundo. Melhor pessoa para ensinar, para agradar. Um todo. Só é gratidão. Tudo, 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 tudo. Muito obrigado, professor Rogério. Obrigada a todos. Deus abençoe a todos. Esse ano, se não fosse o professor Rogério, eu estou chorando porque eu não aguento, gente. Ele foi tudo para mim. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado a todos. Obrigada a você também por estar aqui com a gente. Sempre muito importante ter esse tipo de troca. Mais alguém? Obrigado, professor Rogério. Obrigado, galera. Todas vocês, muito obrigada. Eu quero falar um pouquinho, posso? Pode, por favor. Tá bom, Isabela, né? Isabela, só que como eu já mandei aí no chat, eu sou da turma nova, então fiquei tão animada que eu ia participar de teatro ao vivo, tudo, mas acabou ocorrendo isso daí, né? Pandemia, a gente tem que se isolar, se cuidar e tudo bem. Essa parte foi difícil para todo mundo, até por isso que a gente parece que a gente está mais unido, que no começo foi difícil. A gente deu trabalho, professor Rogério, todo mundo com o microfone aberto, era cachorro que latia, o homem do gás, o cara do ovo, era tudo junto e misturado. Mas eu só quero falar uma coisa, fazendo uma interligação com o sobrenome dele, que é Rogério Pimenta, ele é a pimentinha que tempera a nossa vida em tempo de pandemia. Porque ele, junto com o grupo, vai estimulando a gente a aprender a se cuidar. Porque se a gente cuidar da nossa parte emocional, a gente fica com mais saúde, né? E se a gente se deixar, aí fica difícil, a gente entra em depressão e a gente aprende a se cuidar, já que o mundo não está preparado ainda para lidar com os idosos. Com a longevidade, pode-se perceber que o mundo não está preparado. Nossos netos, nossos filhos têm a vida para tocar, têm os problemas para tocar, e às vezes não estão, não tem pernas, não tem coisa. Então a gente está aprendendo a se cuidar para a gente não ter que ser um peso e ter que dar trabalho para os outros. Ou ir parar numa ILPI, né? Então, e assim, como a Iraci falou, ela se emocionou e tudo, a Iraci é uma vitoriosa, porque ela teve convite e saiu bem, e ainda faz parte do coral, e consegue, e ficou com fôlego bom, porque ela fazia os exercícios de respiração e não ficou internada. E quando ela voltou, ela cantava mais alto do que todo mundo, assim, não alto, mais fôlego do que nós. Então, quero tirar o chapéu para Iraci também. É isso. Obrigada, Ruth. Muito bom ter você aqui também. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu parabenizar o Rogério por esse trabalho lindo, incrível. Olha, parabéns. Eu já achei aqui o seu canal no YouTube, já quero assistir essas atrizes, esses atores, quero ver todos os vídeos. E parabéns por esse trabalho lindo, né? E você também está muito bem acompanhado, né? Com certeza, né? Com esse pessoal aqui
que participa do projeto, você está bem assessorado pelas docentes, né, que fazem parte, são pessoas que, para mim, são referências também, da área da gerontologia, e que trabalho lindo. Eu espero que vocês, que são do grupo do Rogério, né, ao escutar a fala dele, tenham percebido a importância que vocês têm na vida dele. Eu acho que isso, assim, eu não sei se, às vezes a gente recebe muita fala da gratidão de quem participa do projeto da Universidade para a Terceira Idade, né, a gente recebe muito, como vocês estavam falando, né, a Iraci, também fiquei emocionada aqui com a fala da Iraci, dizendo, olha, se não fosse o Rogério, né, que deu todo esse apoio aqui na pandemia, né, então, a gente recebe muito essa fala, assim, de vocês, né, do quanto vocês são gratos por participar, por ter esse espaço, mas quero que vocês entendam, assim, a importância e as ressonâncias que vocês têm para as nossas vidas, sabe, eu acho que isso, eu espero que fique bem claro, assim, para vocês, né, porque é algo que, como eu estava dizendo, assim, que para a gente é algo que levamos para a vida, sabe, é algo que levamos, vocês nos ensinam a envelhecer, né, vocês ensinam para a gente possibilidades de vida, reinvenção, ensinam a gente até a fazer poesia, né, Lima? Ensina a gente a cantar, a atuar, né, eu acho que, eu espero que vocês tenham bem em mente isso, assim, a importância que vocês têm para o ambiente universitário, né, e para a vida de cada um, de cada uma que tem o privilégio de conviver com vocês. É isso. E fiquei muito feliz com essa tarde aqui, de poder estar com vocês também. Eu só queria falar, assim, dizer que, para mim, é um grande privilégio eu estar numa unidade como a IACHE, porque a gente está numa região carente, a gente está com... e no campus tem um curso de gerontologia, né? Então, realmente, essa parceria que eu tenho com os docentes, assim, que são docentes incríveis, são incríveis, incríveis. André Lopes, a May, Deusivânia, Maria Luísa. Então, isso é incrível. É engraçado que eu criei mesmo, eu virei uma referência dos idosos dentro da unidade, que são vários cursos. A gente tem muitos cursos, né? Turismo social também é bem grande, assim, bastante inscritos e tal. Só que quando algum idoso vai falar alguma coisa, ela fala com o Rogério, como se eu respondesse pela UNAT, não respondo pelo teatro. Mas a gente tem essa ligação muito forte, e eu faço questão mesmo disso, entendeu? Então, por exemplo, ano passado eu quis comemorar meu aniversário, eu falei assim, então eu quero convidar todos os idosos, então vamos para um lugar simples, mas que eu possa abraçar todos os idosos, e eles foram, eles festejam, entendeu? A gente faz encontro em shoppings, e eu acho essa troca fantástica, assim, eu só tenho a agradecer, assim, realmente, professora Marielle, a nossa vida, acho que nós somos os mais beneficiados com tudo isso, com certeza. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada pelas falas também, né? Aqui a Ruth colocou. A Vanessa, desculpa. Iraci, você é especial, não existe docente sem discente. Eu acho que justamente cabe muito com o que vocês falaram, né? Justamente da relação e como sem os idosos não tem o NAT, não tem projeto, não tem nada. A gente faz esse evento também pensando muito em vocês, pensando no envelhecer e enfim, fico muito feliz de vocês estarem aqui, estarem compartilhando com a gente. Mais alguém tem algum comentário para fazer? Bom, gente, como a gente já está caminhando para o encerramento mesmo, não posso deixar de dizer que as falas emocionadas e emocionantes que nós tivemos nessa tarde não só fecham esse evento, né, com chave de ouro, mas nos mostram grandes lições,
né? Grandes lições sobre a UNAT, grandes lições sobre o envelhecimento, grandes lições sobre olhar o outro e olhar a gente, olhar esse processo, né? E certamente essas falas são muito convergentes, e quando a gente vê a Marielle e o Rogério dizendo de coisas que eles fazem, que não é algo profissionalmente que eles fazem com o coração, com a vida, eles são perpassados, né, por essa coisa tão grande que é a UNAT. Isso é o tesouro maior, assim, e para a gente que ouve aqui é um grande privilégio, né? Vários dos que estão aqui, de alguma maneira, têm algum envolvimento com o UNAT, às vezes alguns um pouco mais de tempo, outros são mais recentes, mas quando a gente ouve experiências como as de vocês, atuação como as de vocês, né, a dedicação de anos, né, de profissionais como vocês, a vida dessas pessoas, não simplesmente a projetos, mas a vida mesmo, a questões da vida, é algo, assim, fantástico, né, da gente presenciar. Então, assim, em nome da coordenação, em nome da organização do evento, eu só tenho a reiterar o nosso agradecimento a vocês, a esse grande aprendizado, esse momento, assim, de compartilhamento incrível que nós tivemos por meio da fala de vocês. Muito obrigada mesmo, gente. É sempre maravilhoso fazer parte de tudo isso. É um presente da vida. É um presente do universo para mim. Bom, eu acho que, então, se mais ninguém tem nenhuma fala, né, eu também só tenho a agradecer todo mundo que está aqui, todas as falas, né, os poemas e todas as trocas que a gente teve aqui, e agradecer muito por vocês estarem aqui, de verdade. Tem sido um evento muito, muito, muito enriquecedor em vários sentidos, assim. Então, muito obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, tudo bem, mas senão a gente pode caminhar para encerrar, então. Deixa eu só falar, que o meu marido já falou, o Lima já falou bastante coisa, né? Eu só tenho, assim, agradecer, porque nesse ano de pandemia, o que ajudou muito foi as aulas do Rogério, né? Porque eu me aposentei agora, no começo do ano, em fevereiro, né? E eu não fazia teatro com ele, só meu marido, mas eu tinha muito contato com o pessoal, né? Porque o pessoal sempre me acolheu bem, o Rogério, tudo. E aí, ele sempre me convidou para fazer teatro, eu nunca quis. Uma que eu trabalhava, né? E eu falava, mas não vou. Eu sempre falava para ele assim, ó, quando me aposentar, daqui 2 anos. Aí ele, mas sempre você fala daqui 2 anos, se passaram 7 anos, né? Então, agora esse ano eu consegui me aposentar. Então, eu quero agradecer muito, né? O NAT e agradecer ao Rogério, porque, assim, nesse tempo de pandemia, a gente que tem esse teatro, essas confraternização, festa junina, tudo, né? Então, a gente se sente, como é que fala, bem, né? Porque eu acho, assim, que se eu me aposentei e não tivesse essa atividade, eu acho que será, né? Porque agora só está eu e meu marido e minha cachorra, né? E os filhos nem vêm aqui por causa da pandemia, nós estamos sem sair de casa desde quando começou a pandemia, né? Eu saí agora para votar só. E ele ainda, há uns 3 meses para cá, uma vez por mês, ele corre no mercado, porque meu filho que fazia tudo, mas aí ele, para não ficar incomodando, né, a minha nora, né, tudo, aí ele está indo, mas vai rapidinho e volta. Então, eu acho, assim, que isso, assim, foi o máximo. Então, todas assim, as lives, as programação que tem, eu gosto de estar assistindo, para poder participar, né? E a gente também tem aula de quarta-feira com a professora Deusilvânia, que é um sarau, né, que ela faz, e a ciência da felicidade. Então, é muito bom. Então, eu só quero agradecer, né, ao Rogério, a Deusilvânia, ao NAT, e
E tudo de bom para todos, e vamos continuar assim até sair a vacina, né? Para a gente poder se encontrar, se abraçar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, a gente está aqui torcendo pela vacina faz um tempo já. E eu acho que é justamente isso que você falou, assim, né? Continuar esse contato durante a pandemia foi muito, muito importante para todo mundo, né? Todo mundo estava enlouquecendo dentro de casa. Então, muito obrigada. É isso? Mais alguém quer falar alguma coisa? Isabela, eu gostaria de agradecer ao professor Rogério, à professora Marielle, pelas trajetórias compartilhadas, que tarde, quanto aprendizado, a todos os unatianas que também contribuíram para que essa tarde fosse tão linda, tão especial, né? Eu fiquei aqui, falo, não falo, né? Tinha muito barulho aqui, os cachorros da rua resolveram fazer uma assembleia aqui, mas não dá para não parabenizar, não dá para não dizer, né, que os idealizadores desse encontro foram muito felizes com a proposta, com a realização, né? Então, penso que é um momento ímpar, né? Um momento ímpar. Não dá, aqui com certeza, eu estou falando de Maringá, né? E com certeza os trabalhos que a gente faz e fará aqui na UNAT, com a turma que conseguiu participar desse primeiro encontro, né, terá ele como uma referência. Eu aprendi muito nesses dias. Eu não consegui participar na atividade de quarta-feira, né, com a professora Simone, enfim, a gente coincidiu com uma atividade do SEURS, do Seminário da Região Sul de Extensão, no qual apresentaríamos trabalho no mesmo horário. E ainda assim, nas demais atividades, aprendemos muito, muitas referências. Rogério, já, né, seguirei, né, as redes sociais. Alice, já estou seguindo as redes sociais, né? Marielle, quanta troca, quantas indicações, né, para a gente dialogar. E, nesse sentido, eu vou me permitir, né, fazer uma divulgação de um trabalho que foi feito aqui em Maringá pela professora Regina Taan, que foi a idealizadora da UNAT aqui. Ela já se aposentou, atualmente está morando no Rio Grande do Sul, e ela traduziu né, o trabalho do Pierre, eu pronuncio Velar, eu não sei qual é a pronúncia correta, né? E foi publicado aqui pela Eduen. Então, na fala, professora Marielle, né, quando você faz o histórico da UNAT, eu não pude deixar de lembrar, né, e aí, para mim, foi uma referência muito importante. Eu estou na UNAT há muito pouco tempo, e a contribuição da professora Regina está traduzindo as ideias, né, do professor Pierre Velasco, para mim foi muito importante, me auxiliou muito. E agora soma a várias vozes que se encontraram nesse primeiro encontro da UNAT. Então, a palavra, né, não posso deixar de dizer gratidão a todos vocês, né, pelos percursos compartilhados. Obrigada. Obrigada a você também por ter compartilhado com a gente. Então, a gente já está caminhando para encerrar, se ninguém tiver mais nenhum comentário. Bom, então tá bom, então eu vou encerrar com peso no coração, porque esse evento tem sido muito, muito, muito legal, tem sido muito gostoso, ouvir todas as experiências, enfim, tudo que eu falei no começo, né, ouvir todas as trocas, compartilhar as experiências que a Sandra falou também. Então, gente, muito, muito obrigada por todo mundo que pôde participar. Eu fico muito feliz, todo mundo que pôde falar. E eu espero que a gente continue fazendo eventos como esse, continue se encontrando para além de apenas uma universidade, né? Continue com essa rede de universidades e de UNAT, de apoios. E muito obrigada.
É isso. Muito obrigada, obrigada. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigado pela tarde maravilhosa. Obrigada. Não. Obrigada, Eu gente. quero agradecer a Alice, que me convidou para assistir a live. Obrigada Alice. a todos. Que bom, Muito Sandra, que obrigada. vocês vieram. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada a todos.